Olá, boa noite. Edição das 6 no ar. O mundo inteiro respirou mais aliviado hoje de manhã quando 4 meninos foram resgatados em segurança da caverna na Tailândia. Ainda restam dentro da caverna 8 adolescentes e o técnico do time. Mas a operação de hoje, ela renovou, claro, as esperanças. Equipes de resgate se preparam para a segunda operação da retirada de mais um grupo que deve começar já nas próximas horas. Os meninos já resgatados foram levados para um hospital da região, onde estão os enviados especiais Rodrigo Alvarez e Mário Câmara. Foi uma noite emocionante para a Tailândia e para o mundo. Aqui na frente do hospital, em Chiang Rai, a cada vez que a gente via um helicóptero se aproximando, era uma emoção diferente. Primeiro, 2 meninos. Assim que o helicóptero pousou, eles foram colocados em ambulâncias e trazidos aqui para o hospital, onde uma equipe já os aguardava na emergência. 1 hora depois, veio mais um menino e depois o quarto. E esse ritmo acelerado dá a impressão de que a operação terminaria muito mais rápido do que o previsto. Pela manhã, o ex-governador de Chiang Rai, o chefe da operação de resgate, tinha dito que a operação levaria de 3 a 4 dias. E, na verdade, o que ele estava dizendo é que haveria uma interrupção à noite, conforme foi anunciado por volta de 9 da noite aqui na hora da Tailândia, 11 da manhã no Brasil. O ex-governador disse que era preciso recarregar os tanques de oxigênio, que os mergulhadores também precisavam descansar. E assim, a operação deve ser retomada por volta de 8 da manhã, quando o dia vai amanhecer aqui na Tailândia. ถามว่า Operation ถัดไปจะมีได้เมื่อไหร่คงตอบตัวเลขตรงๆไม่ได้นะครับแต่อยู่ระหว่างประมาณ10 กว่าชั่วโมงไม่เกิน20 ชั่วโมงประมาณนั้นแต่ต้องดูสภาพเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าจะต้อง stable แบบวันนี้ถ้า stable แบบวันนี้แล้วเรามั่นใจเราก็จะ Operation ต่อไปทันทีโดยเร็วที่สุด O Bruno Ferreira é um brasileiro que vive há 7 anos aqui na Tailândia. Ele era professor de um dos meninos, do Adun, que tem 14 anos. É difícil até da gente explicar, né? Porque foram 15 dias eu acompanhando de perto ali junto com a família do Adun. Muito sofrimento, muita preocupação. E agora tem esse alívio de que o pessoal está saindo, né? Então a gente não tem nem como agradecer. A gente só tem mesmo que agradecer a Deus por toda essa vitória aí, né? De estar trazendo esses meninos para fora da caverna. Pois é, como o Rodrigo Alvarez acabou de dizer, a operação foi interrompida. Restam 8 meninos e o técnico de 25 anos lá dentro ainda. E o enviado especial, Rodrigo Carvalho, teve mais cedo, perto ali da entrada da caverna, e viu como é que está a situação por lá. Falo da cidade de Mae Sai, que é a cidade, um vilarejo, na verdade, bem próximo aqui da caverna. A gente está bem perto do acesso à caverna, mas chove demais aqui, um toró mesmo. A gente fala do norte da Tailândia, nesse período de monções, que chove especialmente nessa área aqui no norte, que é uma região montanhosa. Tinha caído um pé d'água mais cedo, quando a gente estava no hotel, lá onde fica perto do hospital, mas agora aqui chove bem mais do que mais cedo. Por isso que eu vim para essa tenda aqui, a gente está abrigado aqui e tem uma estrutura montada aqui para os voluntários e para os policiais. Agora com a operação adiada para amanhã de manhã, interrompida, só para mostrar aqui, let's show the police guys here. Tem os policiais aqui, 4 policiais, abrigados também nessa chuva aqui. Logo ali na frente tem um toldo que é o acesso principal a essa caverna. Ali na frente também tem uma barraca de comida ali também, que desde anteontem eles estão dando comida, fazendo comida aqui para os voluntários e para os policiais também. Agora, sem dúvida que essa chuva, esse temporal no norte da Tailândia, preocupa, porque lembra que a caverna ficou alagada durante um bom tempo e as autoridades aproveitaram justamente uma janela em que se podia andar por um período muito maior do que 4, 5 dias atrás, quando eles falavam em 3, 4 meses para resgatar os meninos e o treinador. Se você olha na previsão do tempo aqui nessa região, todos os dias tem previsão de pancada de chuva, entre 26 e 34 graus, muito quente, úmido, e essa chuva que preocupa. Esse é o problema chuva, né? Durante a madrugada, o governo tailandês detalhou qual era o plano de resgate dos meninos. Vamos ver. Cada adolescente foi acompanhado por 2 mergulhadores. Eles foram guiados por cordas e ligados a um dos mergulhadores por uma corrente. Durante a operação, o adolescente que estava sendo resgatado usou apenas uma máscara de mergulho que cobre todo o rosto. Um dos mergulhadores é que segurou o cilindro de ar comprimido da criança, além de segurar o próprio cilindro.
Mas a área mais difícil está na metade do caminho. Em uma seção no formato da letra T, o espaço é tão apertado que os mergulhadores precisam tirar os tanques de ar para passar. O drama dos meninos tailandeses teve uma guinada radical nas últimas 24 horas. Entre o dia em que foram encontrados, na última segunda-feira, até amanhã de hoje, 6 dias de tensão e dúvida marcaram toda essa história. Na madrugada desse domingo, o governo afirmou que esse era o dia certo para salvar os meninos. Vamos voltar então um pouquinho no tempo nessa história para entender o que mudou nessas últimas horas. O que levou à urgência desse resgate. Inicialmente, se acreditava que os meninos poderiam ficar até 4 meses dentro da caverna. Dias depois, o governo disse que as operações poderiam começar no início da próxima semana. As autoridades locais cogitaram abrir um túnel da superfície da montanha até a caverna e mais de 100 locais foram perfurados sem sucesso. Com a temporada de chuvas fortes às monções, o governo chegou a considerar que a retirada dos meninos levaria meses, somente com a volta da seca. E eles seriam alimentados durante todo esse tempo. O caminho de saída por dentro das cavernas era considerado extremamente arriscado. Os meninos não tinham experiência de mergulho e vários pontos do trajeto estavam alagados. Mas a morte de um mergulhador tailandês na sexta passada e uma forte chuva no sábado aumentaram a urgência dessa operação. O governo deixou claro que aquela pequena janela de menos chuvas, que inicialmente estava prevista para durar até terça ou quarta, poderia ser ainda menor. E a chegada de mergulhadores estrangeiros também aumentou a confiança das autoridades. Outro fator decisivo foi o sucesso da drenagem das cavernas. O chefe do resgate disse que milhões de litros d'água foram retirados com bombas hidráulicas e que, em alguns pontos antes alagados, agora os meninos poderiam até caminhar. Ainda no sábado, o chefe da missão de resgate começou a isolar a entrada da caverna. 13 ambulâncias, 13 helicópteros e 13 equipes médicas, uma para cada menino e para o técnico do time de futebol, ficaram de prontidão. Cercada de dúvidas e preocupação, a operação de resgate começou às 10 horas da manhã de domingo na Tailândia, meia-noite, horário de Brasília. E desde então, o mundo acompanha o esforço dos 18 mergulhadores, 13 deles estrangeiros, para retirar o grupo que ficou isolado por mais de 2 semanas. Vamos continuar falando sobre a indefinição jurídica causada por 2 decisões conflitantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Uma decisão do juiz plantonista manda soltar o ex-presidente Lula. A outra, do desembargador João Pedro Gebran Neto, mantém o ex-presidente preso. Nós vamos voltar lá para Curitiba, falar com a repórter Isabela Camargo ao vivo. Isabela, a situação difícil por aí é da Polícia Federal. Ficou com esse abacaxi na mão, não sabe que decisão acatar. Pois é, e nesse meio tempo o que a gente observa é um silêncio, não há movimentação no prédio da Polícia Federal neste momento. Inclusive, nós acompanhamos mais cedo também movimentação da Polícia Militar, o que nesse momento não acontece. Vale lembrar que eu estou falando de uma área isolada para jornalistas, o prédio da Superintendência está ali ao fundo, nós não podemos passar nesta parte porque há um interdito proibitório e uma restrição de passagem desde que o ex-presidente Lula foi preso no dia 7 de abril. O dia começou hoje com essa movimentação, então, pelo juiz plantonista, determinando a soltura do ex-presidente Lula. Como argumento, ele usou o fato de que o ex-presidente é pré-candidato e que tem o direito de estar em campanha. Ao longo da manhã, outras manifestações foram aparecendo no processo eletrônico da Justiça Federal aqui na região sul. Primeiro foi o juiz Sérgio Moro, que já não é mais juiz deste caso, mas ele se manifestou porque foi citado neste documento, afirmando que esta é uma decisão, a de soltar o ex-presidente, que não poderia ser tomada pelo juiz, pelo desembargador de plantão, que não é competência dele. Na sequência, quem se manifestou foi o Ministério Público Federal, também de Porto Alegre, com um entendimento semelhante ao do juiz Sérgio Moro, falando que apenas o desembargador João Pedro Gebran Neto é que poderia tomar esta decisão, e não um desembargador do plantão. Por quê? Porque a decisão semelhante já foi tomada pelo colegiado, então que por isso não poderia ser tomado por um plantonista numa decisão apenas que ele estava fazendo. Enfim, esta é a movimentação. Depois disso, o juiz
plantonista, o Rogério Favretto, já se manifestou novamente no processo, porque o que aconteceu? O João Pedro Gibran Neto disse no documento dele que ele achava que o plantonista tinha sido induzido ao erro. Então ele se manifestou novamente, afirmando que não foi induzido ao erro, que no entendimento dele, esta petição apresentada agora tem informações novas, fatos novos e que, portanto, ele estava determinando, sim, a soltura do ex-presidente Lula. Imediata, essa soltura deveria ser pela determinação do desembargador, então, em Porto Alegre. Toda a movimentação aconteceu no processo que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Justiça entendeu que o ex-presidente recebeu vantagens indevidas do Grupo AS. Quais seriam essas vantagens? A reforma no apartamento triplex. Em contrapartida, o ex-presidente, então, na verdade, teria recebido esses benefícios e teria dado para a empresa benefícios em contratos com a Petrobras. Eu relembrei que o ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril por uma determinação de Porto Alegre para o cumprimento da pena, já que tem condenação em segunda instância. O ex-presidente está preso numa sala especial, separado da carceragem, no último andar do prédio da Superintendência da Polícia Federal. Ele não comunica, não conversa com os outros presos da Operação Lava Jato. Tem uma sala só para ele, é uma sala com televisão, tem acesso a um banheiro privativo e faz o banho de sol também no horário alternado. Advogados estão aqui assistindo o ex-presidente Lula nesse dia de hoje com diversas decisões contrárias, positivas, assim como também há manifestantes por aqui. Nesse espaço onde eu falei uma área isolada para jornalistas, mas há apoiadores da Operação Lava Jato, assim como do outro lado, que foi determinado pela Polícia Militar, há apoiadores do ex-presidente Lula. Portanto, a última decisão deste processo é do desembargador plantonista, mantendo a decisão dele de soltar o ex-presidente Lula para que o ex-presidente possa fazer pré-campanha. A defesa do ex-presidente também já se manifestou por nota, criticou a posição do juiz Sérgio Moro, dizendo que ele não deveria falar a respeito deste processo. A nota da defesa foi enviada antes desse último ato do juiz, do desembargador de Porto Alegre. Portanto, naquele momento, os advogados também falavam, a nota é assinada pelo Cristiano Zanin Martins, que acompanha o ex-presidente Lula ao longo de todo o processo, e ele afirmava que iria recorrer desta decisão. Eu volto com você, Beth. Isabela, muito obrigada, sempre trazendo informações novas e relembrando todo esse caso para a gente. Muito obrigada, Isabela, bom trabalho aí para você. A gente continua contando com você aqui agora à noite na Globo News. E agora a gente vai para Porto Alegre. Quem tem as informações é a repórter Guacira Merlim. Guacira, você está aí na porta do Tribunal Regional, o TRF4, é isso? Muita movimentação atrás de você, eu vejo. Exatamente, Beth, a gente está aqui na frente. Exatamente, tem muita movimentação. A movimentação aqui começou no final da tarde. São 2 grupos distintos. Um grupo apoiando aí a liberação do ex-presidente Lula, o outro grupo contra essa decisão tomada pelo juiz plantonista aqui à tarde. A gente pode ver que a frente aqui do TRF4 foi isolada. São policiais do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, que é a Polícia Militar Gaúcha. Bom, agora há pouco, o presidente aqui do TRF4, desembargador Thompson Flores, ele recebeu um mandado de segurança impetrado por um advogado. O advogado, o nome dele é Rodrigo Magalhães Nóbrega. Esse advogado está registrando aqui que essa decisão monocrática do juiz plantonista pede que essa decisão não permaneça em vigor, pois ela pode causar diversos prejuízos, não apenas em processos que envolvam o ex-presidente Lula, mas a todos os processos de cunho semelhante, promovendo grave insegurança jurídica. É isso que diz o pedido que foi impetrado por esse advogado. Ele está requerendo, então, que a autoridade coatora lá em Curitiba não cumpra essa decisão do juiz plantonista. Vou ler mais um pedacinho aqui do pedido dele. Ele diz que a medida liminar requer que o impetrante a imediata suspensão da decisão monocrática
para voltar, então, à segurança jurídica, conforme as palavras desse advogado. A gente está vendo aqui à frente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, isolada, uma área para a imprensa, uma área para os manifestantes que apoiam aqui a decisão da 8ª turma, que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e do outro lado, então, os manifestantes que estão pedindo essa liberação. Beth. Muito, muito obrigada. E olha, agora de Porto Alegre, a gente vai para Brasília. Vou chamar a repórter Raquel Porto Alegre. Raquel, a Procuradoria-Geral da República já se manifestou sobre esse caso. A presidente do Supremo também. A gente leu, inclusive, a nota dela aqui, né? Exatamente, Beth. A Procuradoria-Geral da República informou o seguinte: continua apoiando o Ministério Público Federal lá em Porto Alegre e que defende, sim, o que decidiu a 8ª turma do Tribunal Regional Federal lá da 4ª Região. E agora há pouco, depois desse vai e vem todo que a gente teve durante a tarde de hoje, a PGR reiterou o posicionamento dela e disse que continua aí apoiando, mantendo essa posição de apoio ao Ministério Público Federal lá em Porto Alegre. Não houve até o momento, por enquanto, né, nenhuma manifestação da PGR ao STJ. E o que o STJ informou? A assessoria de imprensa do STJ informou para nós. Disse que não foi provocado até o momento sobre esse impasse envolvendo a liberdade ou não do ex-presidente Lula. E, segundo a assessoria, tanto o STJ quanto o Supremo podem ser acionados para intervir na questão. E se esse conflito de competência que está no TRF for encaminhado lá para o STJ, aí sim ele deve analisar o caso. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nenhuma confirmação de que o STJ tenha sido provocado até o momento. Aí a gente teve o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse o seguinte: o STJ precisa ser provocado primeiro. Se houver alguma decisão no STJ e, por causa dessa decisão, houver algum recurso, aí sim esse recurso deve ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. E, como você disse, a gente teve a manifestação da ministra Carmen Lúcia, que disse que a justiça é impessoal e que os ritos do judiciário devem ser respeitados. Além disso, nessa nota, ela falou o seguinte: que a democracia brasileira é segura e que os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir que a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra da hierarquia, mas com rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes. Então, a gente segue aqui acompanhando toda essa repercussão no meio jurídico aqui em Brasília, segue de olho no STJ para ver se entra alguma manifestação no STJ, mas por enquanto o que a gente tem são essas manifestações e segue aqui acompanhando. Beth. Obrigada, Raquel. A gente aqui no estúdio continua com a Silvana Battini, que é procuradora regional da República, professora de Direito da Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio de Janeiro. E pegando um pouco o gancho das informações aqui da Raquel Porto Alegre, que ela cita o Supremo, no primeiro despacho do desembargador, do Favretto, ele cita o Marco Aurélio Mello. Sim. Cita o ministro. Cita um precedente, na verdade, né? O que a gente chama de precedente. Quando ele vai decidir, logo que o habeas corpus chega para ele vai decidir sobre a liberdade do ex-presidente Lula. Então, ele diz: olha, eu estou ciente que o Supremo Tribunal Federal já teve uma decisão com uma maioria apertada, de 6-5, permitindo a execução provisória da pena a partir da decisão de segunda instância. Porém, embora o Supremo já tenha decidido assim, os próprios ministros têm dado decisões individuais, monocráticas, contrariando esse entendimento do colegiado. E cita uma decisão do Marco Aurélio. E isso é verdade, porque a gente está assistindo isso vem sendo muito comentado. O Supremo Tribunal Federal deliberou, algum tempo atrás, sobre a possibilidade da pessoa cumprir a pena já a partir da segunda instância, né, da condenação em segunda instância. Só que foi uma decisão apertada naquela ocasião, foi 6-5, e alguns dos ministros... Por causa justamente da visibilidade do caso do ex-presidente? Não, na verdade, essa decisão é até anterior à do presidente Lula. Tá. Que essa decisão do presidente Lula também foi apertada. Sim. Mas só que o Supremo já tinha decidido há 2 anos atrás, ou mais até, sobre a possibilidade de cumprir pena, todas as pessoas cumprirem pena, a partir de uma decisão de segunda instância. Só que alguns ministros não se rendem a esse entendimento do colegiado e decidem monocraticamente, em casos concretos, contrariando esse entendimento e dando liminares para soltar. Então, quando o Supremo faz isso, olha,
eu não concordo com a decisão colegiada, então eu, no meu caso concreto, decido de uma forma diferente. Quando o Supremo faz isso, ele encoraja as instâncias inferiores a fazerem a mesma coisa. E a decisão monocrática do desembargador plantonista, ela traz esse exemplo perfeito, inclusive citando o precedente. Olha, eu vou fazer porque o ministro já fez assim. Então, isso é grave, né? Isso eu volto a dizer, o que esse caso está sinalizando não é só o caso do presidente Lula, é uma situação de crise institucional do Poder Judiciário, do sistema judicial como um todo. Professora, vou chamar de novo a repórter Raquel Porto Alegre, que ela tem uma nova informação. Raquel. Bom, Beth, é o seguinte, a gente tem agora uma nova nota divulgada pelo Partido dos Trabalhadores. O que o PT diz nessa nova nota? Criticou a Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto, que é relator dos processos da Lava Jato lá no TRF4, e também o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores, por não acatarem a decisão do juiz plantonista. O partido também criticou os tribunais superiores que, segundo a nota, deveriam agir e exigiu que a decisão seja cumprida. Então, a gente tem essa segunda nota do dia do Partido dos Trabalhadores com mais críticas aí, porque a decisão do desembargador plantonista ainda não foi cumprida e foi questionada aí por outras, também pelo desembargador lá da 8ª turma, o desembargador relator da Lava Jato. Enfim, esse é mais um posicionamento do Partido dos Trabalhadores. Beth. Muito obrigada, Raquel. Raquel levantou uma dúvida aqui, quando falou da nota do Partido dos Trabalhadores, em relação ao próprio presidente do TRF4, que o Partido dos Trabalhadores, na nota, critica a decisão dele. Ele pode, nesse momento, interferir? Sim, nesse momento, não precisa acabar o plantão. Não, até porque o presidente do tribunal, ele tem uma atribuição completamente diferente dos desembargadores. Ele tem uma função de coordenação, na verdade, do tribunal. Então, isso não tem a ver necessariamente com a competência do plantão, mas ele permanece como presidente do TRF com atribuições de coordenação da atividade de todos os desembargadores. Então, sim, ele não precisa se prender ao tempo do plantão. Isso não é invasão de competência. Não é. Ele seria uma forma de solucionar o impasse. Ok. Bom, agora vamos chamar de novo o Camarote. Camarote, novas informações por aí, o que se apurou? Vamos lá, Beth. A expectativa aqui de Brasília, quando eu digo Brasília aqui no Supremo Tribunal Federal, vai em direção ao que acaba de dizer a professora Silvana, exatamente, uma posição do Thompson Flores, do desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E por que isso? Mais cedo, eu tive essa explicação, inclusive de pessoas que compõem o Supremo Tribunal Federal, é o seguinte, lembrando um caso que aconteceu no ano de 2000, aqui em Brasília, exatamente num recesso do mês de julho, ano de 2000. Teve ali tinha um banqueiro Salvatore Cacciola, que estava preso, e houve um habeas corpus do ministro Marco Aurélio Mello. E depois houve um habeas corpus, e houve uma decisão de voltar a prendê-lo pelo então presidente, hoje ministro aposentado, o Carlos Veloso. Então, não é a primeira vez que isso acontece, isso já aconteceu, inclusive na Suprema Corte do país. Então, há uma expectativa de solução, já que há um impasse entre desembargadores, que teoricamente teriam ali o mesmo, um é plantonista, o outro é o relator do caso, que já avocou para si, e agora tem uma nova decisão do plantonista. Então, o caso, para uma solução, ao invés de sair aqui do Supremo Tribunal Federal, que está, nesse momento, já em análise do caso em relação ao pedido de liberdade apresentado pela defesa, inclusive antes do recesso do Judiciário aqui em Brasília. Então, como isso daí já tem uma análise aqui, já está correndo, a avaliação que seria melhor, até para não ter uma interferência de fora no tribunal, uma decisão ali de desembargadores, que já haja uma posição do próprio Tribunal Regional Federal. E aí, sim, seria através do Thompson Flores. Isso eu ouvi aqui em Brasília e já tinha uma sinalização de que a solução sairia pelo TRF, de quem está tratando do caso
já em Porto Alegre. Então, aguardar se vai ter, de fato, essa posição do Thomson Flores, que seria, na avaliação de muita gente aqui em Brasília, a melhor solução para dirimir esse impasse interno criado dentro do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dito isto, eu volto a falar do constrangimento que há entre desembargadores em relação a essa decisão tomada de plantão, algo que já tinha sido decidido, condenado, julgado, condenado o ex-presidente Lula por um colegiado do TRF4. E sem, de fato, a alegação de que fato novo, pré-candidatura, a avaliação que é uma argumentação extremamente frágil, já que a pré-candidatura, primeiro, ela não é um instrumento jurídico, não existe essa questão de pré-candidatura, você existe candidatura. Agora, do ponto de vista político, existe a pré-candidatura. E ela não foi lançada agora, esses dias, foi lançada já há alguns bons meses. Camarote, você falou do instrumento jurídico da pré-candidatura. Existe ou não existe? Professora discorda. Na verdade, eu entendo o que o Camarote falou, porque, na verdade, a gente não tem essa figura jurídica com esse nome de pré-candidatura. Mas a verdade é que a última reforma eleitoral permitiu uma atividade de campanha, franqueou coisas que eram proibidas antes. O candidato não podia participar de entrevistas, não podia dizer que ele ia ser candidato. Hoje você pode tudo e ainda pode mais, pode arrecadar dinheiro pela internet. Então, esse conjunto de possibilidades que os políticos... atividades que eles podem fazer até de propaganda, entrevistas, viagens, se anunciar na internet e recolher dinheiro, vem sendo entendido pela doutrina como a figura da pré-candidatura. Então, é um arranjo mesmo, como o próprio Camarote falou, mas é permitido hoje, a legislação hoje permite. O que acontece é que você não tem uma data específica para isso acontecer. Nós não temos uma moldura jurídica muito precisa sobre quando uma pessoa se torna pré-candidato ou quando não se torna pré-candidato. E isso torna essa decisão ainda também mais difícil de você aceitar, porque pré-candidato, o ex-presidente Lula é desde o começo do ano. As pessoas se anunciaram, se fala, quando é que se conforma, quando é que a gente verifica que existe um pré-candidato? Quando ele diz, quando ele afirma, quando ele começa a viajar, quando ele começa a conversar, isso a gente não tem. Então, isso torna essa decisão de hoje também mais difícil de ser acatada. E tem outras duas questões que envolvem isso também. Primeiro, a notoriedade dos problemas da elegibilidade do ex-presidente Lula, por causa da lei da ficha limpa, que é uma questão pública e notória. Então, assumi-lo como pré-candidato quando se sabe que há uma causa de inelegibilidade notória, esse é um problema também dessa decisão. E mais ainda, o precedente que, uma vez aceito, poderia criar. Então, pessoas que estão cumprindo penas, anunciando-se como pré-candidatos, isso seria uma justa causa para ganharem um habeas corpus e poderem ser liberados? A pré-candidatura, lançarem-se como candidatos, na verdade, uma justa causa para suspender a execução de uma pena? Então, tudo isso é um conjunto de fatores que precisa ser pesado numa decisão como essa. Tudo está na mesa. Camarote, muito obrigada. Até logo, até loguinho. Vamos chamar agora a Natuza Neri. Natuza tem novas informações, Natuza? Não, Camarote continua com a gente. Estou me despedindo de você. Por quê, Camarote? Fica aqui. Natuza. Tá vendo? Você queria... Não quero, eu não quero. Nunca. Você ainda vai comentar a informação nova da Natuza. Diga aí, Natuza. Vamos lá. Não é tão nova porque o Camarote, como ele é muito bom jornalista, ele já antecipou ali um pedaço, Beth, que é sobre a expectativa de que o presidente do TRF4 se posicione ainda hoje sobre essa divergência, esse conflito entre os dois desembargadores. Um desembargador de plantão, doutor Favreto, e o outro desembargador relator do caso Lula, doutor Gebran Neto. Essa é a expectativa também das autoridades em Curitiba, de que haja uma resolução, de que haja um posicionamento a partir da presidência do tribunal ainda hoje. A gente não sabe, claro, não dá para antecipar qual será a resposta, mas a expectativa geral de quem está lidando com esse caso lá no Paraná, lá em Curitiba e também em Porto Alegre, é de que haja uma resposta
a esse conflito ainda hoje, Beth. Então, é só um complementozinho de uma informação sobre uma expectativa que o Camarote já tinha, inclusive, falado. Devem estar todos reunidos ali, né? Bom, vamos agora à repórter Rosana Cerqueira. Ela conversou com o jurista Walter Maierovitch e fez uma análise dessa situação aí, dessa indefinição sobre a soltura do ex-presidente Lula. Ele diz que o judiciário sai arranhado dessa história. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Tecnicamente, eu fico muito preocupado com relação à imagem do judiciário. A imagem do judiciário está muito ruim, pesquisas já estão a indicar isso. Agora, veja, o que acontece hoje, então, se a gente pensar em plantão judiciário. O que é um plantão judiciário? É um pronto-socorro. Vamos pensar, aspas, num médico, num plantão. É caso urgente, caso de necessidade. Uma questão polêmica posta num habeas corpus, quando tem aí um problema enorme sobre execução provisória, o Supremo acaba de dar efeito suspensivo a recurso, o ministro Fachin acaba de mandar para o plenário a questão da inelegibilidade. São coisas pendentes em instâncias superior ou suprema. Então, de repente, vem uma decisão de um plantão liminar, quer dizer, não se pede nem informação para o tribunal. E com uma base, com um princípio que é a competência, a atribuição de um juiz, ele é o primeiro juiz, o que dá. Será que eu sou competente? Será que eu tenho essa atribuição? A decisão com relação à prisão, certa ou errada, e não interessa, mas tecnicamente, é de um órgão colegiado, de uma turma, a oitava, de um tribunal. Um juiz de plantão derruba uma decisão do próprio tribunal dele, colegiada, sem cautela e sem competência, sem atribuição. São coisas estranhas que só prejudicam a imagem já muito desgastada da magistratura, que é uma magistratura que vem se pontuando, primeiro, por juízes realizarem pré-julgamentos, e mais do que isso, por juízes que não se dão por impedidos ou por suspeitos. O básico de um juiz é a imparcialidade, a segurança que ele passa. Olha, muito triste o que aconteceu hoje. Professora, muito triste o que aconteceu hoje? É muito preocupante. Muito preocupante pelo que representa para o caso em si, pelo tipo de expectativa que gera na população. Na verdade, é um réu notório, uma pessoa que inspira paixões. Nós estamos num ano eleitoral e isso gera uma preocupação muito grande, mas mais do que isso, pelo que sinaliza, volto a dizer, para o estágio das nossas instituições, né? O que isso significa para os casos comuns, para o poder judiciário do homem comum, do homem, do cidadão comum, na verdade. A questão da hierarquia das decisões, a questão da colegialidade, a questão do impacto das decisões monocráticas, muitas vezes pautadas por situações difíceis de serem aceitas. Eu acho que o grande problema, o professor Walter já trouxe, arranhou, na verdade, a credibilidade do judiciário como instância de pacificação. É muito preocupante. Bom, eu só tenho aqui a agradecer, a gente vai fazer um intervalo, só tenho aqui a agradecer a sua participação, a professora Silvana Battini, que é procuradora regional aqui no estado do Rio de Janeiro, é professora da Fundação Getúlio Vargas. Agradeço muito os seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Sua colaboração aqui com a gente. E a gente vai fazer um intervalo, é super rápido, a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre essa indefinição jurídica, sobre a soltura do ex-presidente Lula, o drama da Tailândia também. 4 meninos já foram resgatados daquela caverna no norte do país. A gente volta já já, você não sai daí.
Estamos de volta do intervalo nessa cobertura especial da Globo News sobre a repercussão dessa decisão da Justiça, se solta ou não o ex-presidente Lula. 3 comentaristas estão aqui comigo de plantão, Gerson Camarote, Natuza Neri, Valdo Cruz. Nosso entrevistado, Guilherme Pena, está aqui comigo. Vamos agora para a reportagem, vamos falar lá em Porto Alegre, que quem tem as informações agora é a repórter Guacira Merlim. Boa noite, Guacira, quais as novidades que você tem por aí agora? Boa noite. Olha, a novidade é que o presidente do Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região está aqui no prédio do tribunal. Ele veio até aqui para apreciar esse pedido que foi feito por um advogado do Ceará. Um pedido que diz que essa decisão monocrática do juiz plantonista que determinou a liberação do ex-presidente, ela causa insegurança jurídica e pede, então, que ele revogue essa decisão. A gente está vendo aí o prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e aqui na frente, como a gente pode ver, os manifestantes continuam reunidos, eles vieram para cá no começo da tarde. Desse lado aqui a gente tem então os manifestantes a favor da soltura do ex-presidente, aqui na frente o Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, que é a Polícia Militar Gaúcha, e um pouco mais distante daqui estão os manifestantes que pedem então que essa decisão seja revogada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada. Obrigada pelas informações. Guacira, obrigada. Bom, aqui ao meu lado está o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, o Guilherme Pena, que é professor, está aqui com a gente para avaliar todas essas decisões tomadas nesse domingo, envolvendo aí a soltura do ex-presidente Lula. Sim. A gente vinha falando que a Polícia Federal, né, fica num impasse, porque não sabe, afinal de contas, que decisão acatar mediante a hierarquia dos dois desembargadores. Um tem a competência por ser o relator do cargo, mas o outro tem a mesma posição hierárquica, é desembargador e é o plantonista, é a autoridade no momento de plantão. Cabe, então, agora ao presidente do próprio Tribunal Regional Federal, né, da 4ª Vara, tomar essa decisão. Eu acho que sim, Beth. Boa noite. Eu acho que a questão chegou a um tamanho impasse que somente o presidente do próprio tribunal teria condições agora fáticas de resolver essa questão. Eu acho que cabe a ele agora, de certo modo, dissolver esse litígio que existe agora entre 2 membros do mesmo tribunal com a mesma hierarquia. Eu acho que cabe realmente a ele agora decidir a questão e colocar um ponto final nessa discussão. E a Polícia Federal fica de mãos atadas, obviamente, não pode tomar nenhuma decisão. Sim, há 2 decisões contrárias, há 2 decisões que são antagônicas. Eu acho que qualquer execução de medida tem que se aguardar a decisão do próprio presidente. Eu acho que até por questão de segurança jurídica, até pela insegurança que isso gera, eu acho que seria mais prudente que assim fosse. Abre um precedente? Abre. Eu estava verificando, inclusive, agora algumas manifestações. Eu também concordo com a ideia de que gera uma insegurança jurídica e a função judiciária é a pacificação, é a segurança que deve promover. Decisões como essa geram totalmente uma insegurança no país e com repercussões múltiplas. Eu acho que, por critério de segurança, que é aquilo que se prevê agora, aquilo que se espera, deveria ser aguardada a decisão do próprio presidente da Corte para que ele, de modo prudente, calmo, sereno, pudesse discutir a questão e resolvê-la. O STJ também pode, caso seja acionado, tomar alguma decisão. Isso juridicamente é possível? Sim, né? Sim. Eu acho até, Beth, que em relação a essa questão, nós temos 2 pontos preliminares a ser discutidos antes do mérito em si. Primeiro, seria o TRF 4ª Região competente para isso? Na medida em que já houve o julgamento do último recurso e, por unanimidade, negou o provimento para ele. Em que medida seria esse tribunal ainda competente, já que a jurisdição dele foi esgotada? É uma questão a ser discutida. Seria competente, talvez, o STJ? Digo seria, porque já houve recurso, não foi sequer admitido. Inclusive, o ministro Fachin tirou de pauta uma questão sobre prisão do ex-presidente Lula, na medida em que não foi admitido o recurso. Então, uma questão a ser discutida é essa. Seria o tribunal ainda competente para isso ou não? Entendendo-se que ele seria. Outra questão, seria talvez o plantão um momento adequado para isso? Já que há normas do próprio Conselho Nacional de Justiça e do próprio Tribunal de Origem que impedem que se reaprecie novo fato que já foi julgado anteriormente, seria uma reapreciação ou seria um fato realmente novo? São 2 questões prévias a serem discutidas antes de adentrarmos no mérito em si. Há algum ato ilegal, algum ato que ameaça a liberdade do ex-presidente Lula? Eu acho que são 2 questões importantes a serem discutidas anteriormente a isso. Eu tenho até dúvida se seria o tribunal competente para isso ainda. Eu acho que, na verdade, a competência seria do STJ ou do STF hoje em dia. Porque, na sua opinião, o TRF4 já teria esgotado todas as possibilidades, porque foi ali
o julgamento Sim. e a decisão. O último recurso já foi julgado, já foi exaurida a instância. Eu acho que a discussão agora se dá em nível superior perante o STJ ou o STF. Se houvesse algum recurso cabível ainda perante o próprio tribunal de origem, que é o Tribunal Federal Regional, seria até possível pensar-se nisso. Eu acho que, na verdade, a jurisdição dele está esgotada, na medida em que julgou o último recurso, inclusive, os próprios embargos declaratórios contra a última decisão, normas que se prover a não ser aceitar o recurso subir às últimas instâncias. Para que o STJ assuma esse caso, a Procuradoria-Geral da República é que tem que fazer um pedido, é isso? Sim. Esse é o trâmite, é o trâmite jurídico legal. E é vislumbrável até uma reclamação ao próprio STF. Na medida em que a decisão dele teria sido discutida, seria possível até remeter a questão ao próprio Supremo Tribunal Federal, em grau, inclusive, de plantão, para que se discutisse a questão no próprio STF até. Eu acho até vislumbrável pensar-se nisso. Mas não vislumbro mais a possibilidade do próprio Tribunal Federal julgar a questão. O último recurso já foi julgado e foi esgotada a instância. Vou chamar para a nossa conversa de novo o Gerson Camarote. Camarote, o professor aqui, Guilherme Penha, tem uma posição diferente que é interessante a gente observar, porque o Tribunal Regional, o TRF4, ele já se esgotou no julgamento, mesmo cabendo a ele essa decisão jurídica legal. Na opinião do professor, teria que ir para o Supremo Tribunal... para o Superior Tribunal de Justiça, que seria mais isento, digamos assim? Sim. Olha, essa é uma possibilidade. De fato, acho que é uma questão fundamental que o professor Guilherme coloca, o professor Mairovitch falou agora há pouco, a professora Silvana também. Lembrar o seguinte, a oitava turma, um colegiado Tribunal Regional Federal, ele já decidiu o caso Lula, já decidiu a questão recursal do caso do Lula. Então, tudo foi analisado, todos os prazos foram dados, e ele foi condenado por um colegiado, né? Então, por um grupo de desembargadores. Então, quando você tem uma decisão tomada por um único desembargador, derrubando todas as decisões anteriores do colegiado, do seu próprio tribunal, é isso que eu falei mais cedo. Você tem, Beth, uma questão que está criando um desconforto enorme entre os desembargadores, essa decisão do desembargador Favretto. Justamente por isso, que já tinha sido analisado, já estava tudo, já estava em outra esfera, inclusive, como aí o professor Guilherme coloca. Você tem uma no STJ e você tem uma no Supremo Tribunal Federal. Então, o juiz pega um plantão, essa solicitação foi solicitada justamente depois das 19 horas, ou seja, depois do horário normal, justamente para pegar o juiz plantonista, o desembargador Favretto, e aí ele dá essa decisão na manhã de hoje. Então, isso tem causado, é importante a gente também dar um pouco esse bastidor da dimensão do constrangimento que há hoje entre os embargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porque você cria um problema para o tribunal como um todo. Camarote, obrigada. A gente vai continuar acompanhando, obviamente, esse caso do TRF4, a decisão sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula, ainda nessa edição das 6. Mas agora a gente vai falar sobre um outro caso que também preocupa todo mundo. Bom, eu volto a falar agora sobre duas decisões conflitantes de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O plantonista, Rogério Favretto, mandou soltar o ex-presidente Lula. O relator no processo, o desembargador também, João Pedro Gebran Neto, ele manteve o ex-presidente Lula preso, essa por uma decisão. Agora se espera a decisão do próprio presidente do TRF4. O desembargador Rogério Favretto, responsável pela decisão de mandar soltar o ex-presidente Lula, foi filiado ao PT entre 1991 e 2010. No ano seguinte, à desfiliação, o magistrado foi escolhido pela então presidente da República, Dilma Rousseff, para o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Rogério Favretto também foi assessor jurídico da Casa Civil do governo Lula e exerceu entre 2007 e 2010, durante o segundo mandato do governo Lula, o cargo de secretário nacional da Reforma no Judiciário do Ministério da Justiça.
Sobre tudo isso, a gente vai continuar conversando aqui com o professor, jurista, Guilherme Penha. Guilherme, a respeito disso, o desembargador Favretto não deveria ser impedido diante de toda essa ligação com o Partido dos Trabalhadores? Olha, Beth, as questões de impedimento, suspeição, são previstas por lei e são situações extremamente graves. Eu acho que o fato, por si só, de estar afiliado a partido político em período pretérito, a investidura no cargo público não é causa de impedimento ou suspeição. Por si só, eu acho que não. Até porque isso impediria que houvesse o exercício da própria magistratura por muitas pessoas que foram filiadas a partido político. O que é empecilho é que continue filiado a partido político enquanto exerce a judicância. Mas o simples fato de ter sido filiado a partido político, a meu ver, por si só, não configura nem impedimento nem suspeição. Não configura impedimento nem suspensão, mas pode gerar algum mal-estar, alguma desconfiança? Sim, como de fato gerou. Mas eu acho que configuração de impedimento ou suspeição demandaria outros fatos que pudessem ser até carreados a esse para a configuração dessa hipótese. Eu acho que tão somente a filiação partidária, por si só, em vida pretérita, não configura por si somente impedimento ou suspeição, não. Sim. Bom, sigo ainda com o professor Guilherme Penha, mas antes a gente vai fazer um rápido intervalo. A gente está de volta já já com essa repercussão toda a respeito da decisão judicial em torno da soltura do concedimento do habeas corpus do ex-presidente Lula. É um rápido intervalo, a gente volta já já. A gente volta agora a falar sobre a indefinição jurídica causada por duas decisões conflitantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Uma decisão do juiz plantonista manda soltar o ex-presidente Lula. A outra, do desembargador João Pedro Gebran Neto, mantém o ex-presidente preso. Vamos voltar a Curitiba, vamos falar ao vivo com a repórter Isabela Camargo. Isabela, boa noite para você. Qual a situação do momento aí? Beth, boa noite para você e a todos que nos acompanham hoje nessa cobertura. Olha, duas decisões de desembargadores, ou seja, são pessoas do judiciário que têm o mesmo nível hierárquico, né? E neste impasse a Polícia Federal até o momento não se movimenta. Agora, na verdade, todas as luzes da superintendência estão apagadas, não há movimentação nem de policiais ao lado de fora neste momento. Eu vou reforçar que eu estou falando numa área isolada, é possível ver que tem poucos policiais aqui, o prédio da superintendência fica ali ao fundo. Nós não podemos passar porque existe um interdito proibitório, que é uma restrição de manifestação, de passagem aqui em torno da Polícia Federal. A movimentação começou hoje pela manhã, quando o desembargador Rogério Favretto decidiu soltar o ex-presidente Lula, atendendo um pedido de habeas corpus que foi apresentado em Porto Alegre, segunda instância da Operação Lava Jato. Ele entendeu que o ex-presidente tem o direito de ficar solto como pré-candidato e que, portanto, deve participar dos atos de uma pré-campanha como todos os outros. Na sequência, outras pessoas, outras partes do processo foram, na verdade, também se manifestando no judiciário. O primeiro foi o juiz Sérgio Moro, que foi citado, embora o processo não esteja mais nas mãos dele, mas ele se posicionou e disse que o desembargador do plantão não tem competência jurídica para tomar esta decisão nesse momento. Na sequência, foi o Ministério Público Federal, em Porto Alegre, que também se posicionou com o mesmo sentido, o mesmo parecer, dizendo, olha, não é o caso de um plantonista rever a decisão que já foi tomada por um colegiado. Por último, segundo eles, apenas o desembargador João Pedro Gebran Neto deveria se manifestar no processo, foi o que ele fez ainda no início da tarde. O desembargador entendeu também que essa decisão não deveria ser levada em conta e pediu que ela fosse anulada. Pois bem, depois o desembargador plantonista, o Rogério Favretto, veio mais uma vez no processo dizendo que não, que a decisão dele estava mantida, que ele entendeu que tinha fatos novos neste pedido apresentado pelos advogados e que, portanto, ele estava determinando mais uma vez a soltura do ex-presidente Lula e determinando ainda a soltura imediata do ex-presidente. O fato é que até agora a decisão não foi cumprida, há bastante silêncio, uma escuridão até atrás de mim, porque realmente não há mais movimentação. Mais cedo nós vimos movimentação de helicópteros, várias viaturas da Polícia Militar. Não é o cenário que nós temos aqui. O ex-presidente está preso desde o dia 7 de abril para cumprir uma condenação em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A Justiça entendeu que ele recebeu a reforma no apartamento triplex do Guarujá como melhorias. Essas melhorias teriam sido pagas pelo Grupo OS, que em contrapartida teria sido beneficiado o grupo em contratos com o AP Trobras. Essa é o que
que diz, esse é um entendimento do juiz Sérgio Moro, que condenou a decisão que foi mantida em Porto Alegre. O ex-presidente, embora esteja num lugar onde tem outros condenados na Operação Lava Jato, inclusive o próprio Léo Pinheiro, que era o ex-presidente do grupo OAS, mas eles não conversam, não têm contato, porque o ex-presidente tem uma sala especial só para ele, é uma sala com uma televisão, um banheiro privativo. E o horário do banho de sol também é diferenciado para não ter conflito. O ex-presidente hoje pôde conversar com os advogados, inclusive com o deputado que também entrou com este pedido de habeas corpus em Porto Alegre. O ex-presidente Lula responde a mais 2 processos aqui em Curitiba, também pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em denúncias semelhantes. Ou seja, empresas que teriam dado benfeitorias ao ex-presidente Lula e, em contrapartida, esses grupos teriam sido beneficiados em contratos com a Petrobras. A defesa do ex-presidente Lula se manifestou antes da última decisão de Porto Alegre de manter a soltura do ex-presidente. Em nota, o advogado Cristiano Zanin Martins criticou a postura do juiz Sérgio Moro de se manifestar neste processo, só que ele não é mais o juiz responsável pelo caso. O processo está na segunda instância em Porto Alegre. E nessa nota, a defesa afirmava mais uma vez que iria recorrer a todas as instâncias a respeito deste pedido. A defesa do ex-presidente Lula, Beth, que sempre negou todas as acusações. Obrigada, Isabela. Bom, de Curitiba, a gente vai justamente para Porto Alegre. Quem tem as informações por lá, repórter Guacira Merlim. Guacira, você está aí na frente do Tribunal Regional Federal. Qual a novidade que você traz agora? Bom, a novidade é que são 2 pedidos já para que seja reconsiderada essa decisão do juiz plantonista Rogério Favretto. Um pedido feito pelo Ceará que vai ser analisado pela desembargadora Cláudia Cristofani, isso espera-se que aconteça agora durante a semana, e um pedido do Ministério Público Federal feito diretamente ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Thompson Flores. Esse pedido, o pedido do Ministério Público Federal, diz o seguinte, pede que o desembargador Thompson Flores tome uma decisão, tendo em vista que há um conflito entre o desembargador plantonista, Rogério Favretto, e o relator da ação originária, o desembargador Gebran Neto, né? Então, esse pedido pede que seja logo definida essa questão, tendo em vista que há evidente prejuízo à segurança jurídica e à autoridade das decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A gente vê que ainda permanecem aqui os manifestantes, a polícia, mas o clima, por enquanto, é de tranquilidade, apenas manifestações pacíficas. O presidente do tribunal, desembargador Thompson Flores, está no prédio. Se espera aí que nos próximos momentos ele tome uma decisão. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Guacira. E vou repercutir aqui com o professor Guilherme Penha se esses pedidos interferem em algum momento na decisão. Eu acho que não. Beth, a questão, na verdade... Então, um pedido de um deputado, né, sim, e de um advogado. Eu acho que não. A questão cabe agora ao presidente do tribunal se manifestar sobre isso. Há um conflito claro entre 2 membros do tribunal, com igual hierarquia. Não há outra possibilidade de solução a não ser o próprio presidente do tribunal decidir a questão. Eu acho que não afeta o panorama geral. Eu acho que não há nenhuma repercussão prática disso. Eu acho que não. Em relação ao mérito em si? Beth, em relação ao mérito em si, é importante nesse momento separarmos a questão jurídica da política. Analisando a questão estritamente do ponto de vista jurídico, há 2 questões prévias sobre as quais falávamos, a questão sobre o tribunal ser competente ou não e a questão sobre se o plantão será o momento adequado para decidir essa questão ou não. Agora, em relação ao mérito do próprio habeas corpus, é importante lembrar o seguinte, habeas corpus é uma ação que pressupõe 2 condições. Primeiro, existir um fato e esse fato ameaçar ou lesar um direito. Analisando a questão do seu ponto de vista jurídico, me parece que não há fato nem há direito. E, além disso, uma terceira questão a ser discutida, até da história do próprio STF. Em primeiro lugar, o fato invocado é ser um fato novo. Não é um fato novo o fato de haver uma candidatura presidencial. Não é um fato que possa ser tido como fato realmente novo, é um fato conhecido de todos os brasileiros há muito tempo. Além disso, o direito que se alega é o direito a ter candidatura e participar de uma campanha eleitoral. A lei de ficha limpa impede a candidatura, só haveria direito a participar de campanha se houvesse elegibilidade. Na medida em que a condenação criminal, mesmo não transitar julgado, há inelegibilidade. Não se pode falar em direito a participar de campanha eleitoral na medida em que não há esse direito a ser eleito. E eu acho que uma terceira questão a ser discutida é a que, segundo a qual, nesse caso, a discussão é direito de participação em campanha eleitoral. O Supremo Tribunal Federal, desde 26, portanto, há 92 anos, entende que só é cabível habeas corpus para a discussão do direito de ir e vir.
não é momento adequado, nem ação adequada, ação de habeas corpus para esse fim, tecnicamente falando. Essa questão em relação à campanha eleitoral deve ser discutida em grau de mandado de segurança, que é uma outra ação com outro rito. Eu sei que, na verdade, de certo modo, a questão da campanha envolve a liberdade, até porque na base do direito está a liberdade de verificar. Mas não é o direito discutido na questão esse direito, a questão é sobre campanha eleitoral. Me parece que não seja a via adequada. Então, do ponto de vista técnico, no mérito, eu acho que realmente o fato não seria um fato novo, penso eu que não seria um fato realmente novo, não haveria direito a ser protegido na medida em que há uma inelegibilidade declarada, a não ser que se declare essa lei inconstitucional, coisa que não houve ainda. A lei vigora e a lei impõe essa inelegibilidade. Então, não há direito a ser protegido na medida em que não há condição de ser eleito. E eu acho que não é a via adequada, até porque o direito discutido não é o direito de verificar, é o direito de participação na própria campanha, na decisão é falado isso. Participação em campanha eleitoral em condições de igualdade com outros candidatos. Não é a ação adequada para isso. A ação é outra contra o rito. Bom, a gente segue nesse assunto, claro, com Gerson Camarote, com Natuza Neri, com Valdo Cruz, time completo hoje aqui. Começo com Natuza Neri, né, meninos? Não, tá certo. Olha, Beth, boa noite de novo para você. A gente já está aqui desde de tarde. Aliás, a gente já está aqui desde logo do início da tarde. O que toda essa discussão que vem se arrastando ao longo do dia nos mostra, a gente já conversou um pouco sobre isso aqui, é que essa insegurança jurídica no processo, ela acaba contaminando todas as percepções. Sejam as percepções para quem é contra o ex-presidente Lula na política, ou sejam as percepções para quem é a favor na política e na justiça do ex-presidente Lula. Então, fica uma discussão completamente contaminada. E a insegurança jurídica, como disse a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, a justiça não pode fulanizar, a justiça não pode olhar, e aí repito agora, o ministro Marco Aurélio Mello não pode olhar a capa, não pode olhar o nome de quem está na ação, de quem é processado. Ela tem de ser, portanto, impessoal. O problema é que decisões conflitantes no âmbito da justiça só acrescentam a ideia de confusão. Então, a gente vem num momento, e esse não é o único e não é o exclusivo, em que você vê decisões monocráticas contrariando decisões de colegiado, ministros tomando, no caso do Supremo, decisões completamente diferentes. E aí a gente percebe hoje que o que parecia ser, no caso da política, de envolver uma pessoa notória na política, que esse conflito que a gente vinha vendo no Superior, no Supremo Tribunal, no STF, no Supremo Tribunal Federal, ela acontece também na primeira instância, na segunda instância, especial na segunda instância, porque a gente está falando de duas decisões conflitantes de desembargadores. Isso, para quem está de dentro e para quem está de fora, agrega um potencial tão explosivo. E como a gente já disse, eu vi o professor Guilherme falando ao longo da programação e outros analistas também, a justiça precisa ter o papel de pacificação, não de armação ou de continuidade da guerra. E o que a gente viu hoje é essa segunda hipótese. Então, o problema de fundo precisa sempre ser discutido. Enquanto o problema de fundo sobre decisões colegiadas e monocráticas não for resolvido, a gente vai ver a justiça, o judiciário brasileiro batendo cabeça. E quando isso acontece, a imagem é de extrema fragilidade. Tanto que a presidente Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, acabou se posicionando hoje. Tentou ali uma nota, um posicionamento diplomático, mas teve de se posicionar porque a percepção da justiça brasileira é ruim. E quando a justiça brasileira, ela não se crê nela, não se tem fé nela, o que vem depois é muito ruim. Então é preciso que a bola fique no chão para que a gente entenda qual é o lugar da justiça, não só no caso do Lula, mas de qualquer outro personagem que dependa de uma decisão judicial. Isso no Supremo, na segunda instância e por aí vai. Valdo, a Natuza tocou num ponto-chave na questão do cidadão, né? O cidadão comum que precisa da justiça e que as decisões precisam ser tomadas de forma que respeitem a decisão do colegiado e que essa situação de hoje mostra uma certa fragilidade. A gente vem comentando isso ao longo do dia com especialistas, os comentaristas. Qual a sua impressão diante dessa história? Olha, Beth, mostra, como disse a Natuza, uma situação de realmente desequilíbrio nas relações, não só
entre poderes, mas dentro dos próprios poderes. É bom a gente destacar que, na sua decisão, o desembargador Rogério Favretto citou exatamente decisões do ministro Marco Aurélio. Ou seja, o que ele quis mostrar isso? Porque tem todo aquele debate seguinte, o ex-presidente Lula teve uma condenação em segunda instância confirmada e, por isso, a sua sentença foi executada, que é a prisão de 12 a 12 anos e 1 mês. Aí, o que diz o Rogério Favretto? Ele citou uma decisão do próprio Marco Aurélio, que também ali vai numa posição contrária a uma decisão do colegiado. Qual que é a decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal? É que sim, existe aquela jurisprudência determinada lá desde outubro de 2016, que permite a execução imediata de uma sentença após uma condenação em segunda instância. Ou seja, o Favretto usou ali uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, essa divergência que nós estamos assistindo hoje ali no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ela também se repete também no Supremo Tribunal Federal, não só em decisões monocráticas de ministros, mas também nas turmas, né? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal costuma ali tomar decisões contrárias a essa jurisprudência do Supremo em relação à prisão após condenação em segunda instância. Aí, nesse caso, realmente, o que é necessário é que prevaleça uma certa hierarquia. O ideal é que a posição do colegiado prevaleça neste momento. Você goste ou não goste de uma decisão do colegiado, mas a visão, na minha visão, acho que o professor Guilherme Penha está mais gabaritado para falar sobre isso, mas quando você tem uma decisão de um colegiado, ela tem que passar a ser uma referência para os outros ministros, outros juízes ali daquele tribunal, porque é ela que seria aquela decisão superior, ou seja, uma decisão ali que procura dar uma certa referência para todo o tribunal. É para isso que, inclusive, serve a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à condenação, a possibilidade de uma sentença ser executada após uma condenação em segunda instância. Só que nós estamos assistindo hoje, de novo, essa história que se repete aqui em Brasília, se repetindo também agora lá no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e criando essa grande confusão que, neste momento, a gente não sabe o que a Polícia Federal vai fazer. Se a Polícia Federal acata a decisão do desembargador Rogério Favretto, que manda soltar o ex-presidente Lula, ou do relator lá do caso do ex-presidente Lula, do Triplex, lá do Guarujá, que é o Gerbrand Neto, João Pedro Gerbrand Neto, que ele mantém a prisão do ex-presidente Lula. Ou seja, tecnicamente ali, o Guilherme Penha pode até falar sobre isso melhor, mas eles são dois juízes na mesma hierarquia. Então, você pode dizer o seguinte, se tivesse um acima do outro, você pode falar, a decisão desse aqui vale mais do que a outra porque esse está acima. Não, nesse caso, na minha opinião, parece que eles estão na mesma posição. Não só isso, talvez a gente tenha que destacar que Gerbrand Neto é o relator deste caso. Então, a ele deveria ser encaminhado esse caso. É claro que isso foi adotado num fim de semana. No fim de semana, Favretto era o plantonista, é o plantonista do fim de semana. Então, por isso ele tomou essa decisão. Agora, amanhã, né, se a gente não tiver uma decisão hoje ainda do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, amanhã esse caso que hoje está na mão de Favretto vai seguir para a mão de Gerbrand Neto. E Gerbrand já sinalizou que ele é contra a soltura do ex-presidente Lula. A gente pode ter uma situação assim meio estranha para as pessoas, né? De repente o ex-presidente Lula ser solto hoje e amanhã o Gerbrand mandar ele ser preso novamente. Isso tudo serve muito bem, aí a questão não de condenar, é muito mais de pontuar, porque faz parte da estratégia do PT, do Partido dos Trabalhadores, para tentar defender sua principal liderança e tentar transformá-la numa espécie de vítima, do que eles sempre costumam dizer, que Lula seria vítima de uma perseguição do judiciário. Está tudo dentro da estratégia do PT, visando a eleição presidencial, foi tudo muito bem calculado. A entrada do pedido de liberdade uma sexta-feira à noite, calculando exatamente porque teria um desembargador que eles avaliavam que poderia ser mais amigável a esse processo. Tudo indica isso, né? A gente não pode dizer isso taxativamente, mas os fatos apontam para isso, lembrando todo o histórico do desembargador Rogério Favretto ali, as suas ligações com o PT. Eu queria até, viu, Beth, fazer uma pergunta para o professor Guilherme Penha. Guilherme, você disse que a simples filiação realmente não pode ser considerada um ato de suspeição. Eu concordo com você, até a indicação dele ter vindo de uma presidente petista também não dá para se considerar uma suspeição. Mas o fato de ele ter trabalhado durante muitos anos para o ex-presidente Lula, durante o governo do ex-presidente Lula. Ele trabalhou, acho que, em 3 ou 4 ministérios durante a gestão do ex-presidente Lula, ocupando cargos ali
de assessoramento ali. Isso não poderia se configurar uma suspeição, porque ouvindo alguns especialistas, eles questionaram isso. Por ele ter trabalhado durante o governo petista, prestando serviços, teoricamente, ali, ao ex-presidente Lula, que era o presidente naquele momento, isso não seria motivo para suspeição? Valdo, boa noite. Eu acho que a suspeição deve ser corroborada com outros fatos que possam indicar não só a suspeição como impedimento. Por exemplo, Guilherme. Amizade, inimizade capital, hipótese que a lei preveja. Essa hipótese não está prevista por lei como suspeição ou impedimento por si só. Perfeito. Eu acho que, preenchidos os demais requisitos que a lei prevê, eu acho que poderia, em tese, haver configuração de impedimento ou de suspeição. Nesse caso específico, a simples filiação partidária ou o passado de alguém em relação à atuação funcional no órgão público por si só, eu acho que, por si só, em tese, não é impedimento ou suspeição. Valdo, você, na sua colocação, você até fez algumas referências aqui ao Guilherme Penha, que eu queria até repassar para ele, da questão da importância de seguir uma decisão do colegiado e não uma decisão individual, monocrática, enfim. Né? Queria passar a bola aqui da importância de seguir essa decisão do colegiado, é isso, né, professor? Sim, Valdo. A jurisprudência existe para que ela possa atender a 3 valores: a segurança, a previsibilidade e a igualdade. Segurança de relações jurídicas, previsibilidade daquilo que será decidido, igualdade entre as partes. Na medida em que se aceita a possibilidade de decisões colegiadas serem revistas por monocráticas, eu acho que esses valores podem ser corrompidos. Não há segurança, não há previsibilidade, nem há igualdade entre as partes. Essa infinitude de recursos, essa rediscussão a todo instante daquilo que pretende ser decidido, eu acho que causa muita insegurança especialmente. E a função do Poder Judiciário, acima da pacificação, é a segurança jurídica ao cidadão. Eu acho que o principal valor arranhado nesse momento, eu acho que é a segurança. Eu acho que a insegurança que sugere é muito danoso para o Judiciário como um todo. Igualdade. Como resolver isso, professor? Como? Como a gente pode resolver isso? Por reformas constitucionais, por modificação de legislação, porque o fato é que a legislação prevê essa possibilidade. Os recursos, as ações, as demandas. Eu acho que uma reforma constitucional mais profunda poderia redimensionar o Poder Judiciário, evitar manejo de recursos em excesso, evitar a propositura de ações que podem ser ou não falo do caso concreto específico, mas de outros casos em geral, podem ser descabidas. Então, isso terá de ser discutido, Val, não só para uma prática diária, como também para uma reforma mais profunda, que redimensione o Poder Judiciário, que, de certo modo, racionalize a atuação dele, que, de certo modo, não está hoje dimensionado para esse novo tipo de demanda. Eu acho que só uma reforma constitucional e a prática nossa diária de cumprimento das normas que devem ser produzidas é que poderá reformular esse Poder Judiciário tal como ele hoje é concebido. Porque aqui a gente está reunido para falar de uma figura do ex-presidente da República, mas essa questão da igualdade, da previsibilidade, da segurança que você, professor, citou, interfere na vida cotidiana de todo o cidadão brasileiro. Quando você pede uma aposentadoria, pede para rever um recurso de IPTU, por exemplo, e você fica não à mercê de uma decisão de colegiado e sim uma decisão individual. Isso vale para todos. Vale para todos. Sim, quem quer que seja, eventual parte no processo. Valdo tocou no assunto também da questão da hierarquia. Tem a mesma hierarquia, né? Sim. Hierarquia, os desembargadores, né? Sim, por isso, Valdo, que eu acho que realmente o presidente do tribunal é que tem competência agora para dirimir isso tudo. Até porque há um conflito em 2 membros do mesmo tribunal com a mesma hierarquia. Uma outra autoridade... A Polícia Federal, nesse caso, professor... Como é que fica a Polícia Federal nesse caso, nessa situação? Ela não cumpriu uma determinação. Existem duas decisões. Tem a última decisão do Favreto, mandando soltar o ex-presidente Lula. Se a Polícia Federal não acatar essa decisão, ela pode estar incorrendo em algum tipo de crime ou não? Não há certeza sobre que decisão vale, Valdo. Eu não sei até que ponto qual decisão está em vigor, se de um ou de outro. Eu acho que o critério de prudência, até porque a soltura exige uma série de procedimentos específicos para ser feita. Por exemplo, deve ser feito um laudo de propriamente exame pericial, não é uma soltura imediata. Eu acho que, por critério de prudência, deveria aguardar que o presidente da Corte decidisse a questão e afirmasse qual decisão vale para o caso concreto. E, a partir disso, aí sim, serem feitos procedimentos previstos por lei para que a soltura possa acontecer. Ela demanda cuidado, ela demanda ritos previstos por lei para que venha a ser feita. Ela não pode ser de modo imediato. Já há casos, inclusive, no próprio STF, de anulação de decisões tomadas por solturas imediatas, há casos famosos em relação a isso. Há ritos a serem tomados... Pisciani, né? O caso do Pisciani é um caso famoso sobre isso, né? Há procedimentos a serem tomados, há cuidados a serem até providenciados
Então, acho que por critério de segurança, até por segurança que nós prezamos aqui, deveria o tribunal se manifestar primeiro pela sua presidência e aí sim ser tomada decisão num sentido ou no outro, mas com segurança sobre aquilo que deverá ser tomado como passo seguinte. No despacho até, inclusive, o desembargador, o Favretto, abriu mão da questão do exame pericial, né? Do exame de corpo de delito. Mas o exame é uma segurança para o próprio paciente. Sim. Para ele próprio é uma segurança até ter uma perícia provando que não há nenhuma conduta ilegal. Eu acho que até claro, ele pode abrir mão, pode. Para que se tornasse mais rápida a soltura. Mas é uma segurança a ele próprio, uma garantia do Estado Democrático de Direito concedido a quem é paciente de habeas corpus. Camarote, entra na conversa com a gente, Camarote. Você abrir mão disso numa decisão, nunca tinha visto isso, eu não abre mão ali para ser rápido. É normal isso, professor? Camarote, a praxe indica que deverá haver procedimentos específicos de exame e depois, aí sim, executada a soltura. A praxe é essa, até com garantia dada ao paciente, até com garantia do próprio Estado, em relação à eventual demanda que venha a ser proposta. Então, a praxe é de seguir esse rito e de fazer o exame e documentar o exame, e depois, aí sim, efetuar a soltura. Professor, você tem uma questão aí que se coloca, que é o fato novo, que é argumento maior do Favretto, do desembargador Favretto. O fato novo seria a pré-candidatura do ex-presidente Lula, uma pré-candidatura que já existe, foi lançada desde o início do ano, já tem vários meses, e eu voltaria com um tema que é o seguinte: o habeas corpus foi negado do ex-presidente Lula, foi negado já sabendo dessa pré-candidatura dele. Eu lhe pergunto, professor, isso é um fato novo que justifique uma decisão num plantão? Olha, Camarote, a meu ver, não. E mesmo que fosse, não seria suficiente. O fato realmente não é um fato novo, é um fato público notório, conhecido inclusive quando foi tomada a decisão que deu ensejo a essa ação. E, além disso, não é o habeas corpus a ação adequada para isso, porque habeas corpus discute liberdade, que questão envolve campanha eleitoral. Campanha eleitoral deve ser discutida em outro tipo de ação. Eu acho que não é a seara adequada a discussão nesse tipo de ação, desse tipo de questão. Mas fato é que, novo, a meu sentir, o fato não é. Até porque o fato é público notório, de todos conhecido, que é uma pré-candidatura, inclusive o próprio paciente afirma isso. Então, o simples fato, teve decisão tomada anteriormente, não é por si só um fato novo. Até porque, se assim fosse, sempre haveriam fatos novos, ocorreriam fatos novos sempre. Pelo fato de se dizer alguma coisa, seria um fato novo em seguida. Eu acho que o fato realmente, Camarote, concordo contigo, não ser um fato novo. Bom, Pergunta para o professor Guilherme. Natuza tem pergunta? Natuza, desculpa, cortou o seu som, seu áudio, por favor. O professor Guilherme disse, o Paulo pergunta como é que resolve uma situação dessa, né? Uma decisão sobre decisões monocráticas e decisões colegiadas. E aí o professor fala de uma reforma constitucional. Eu queria perguntar para o professor, Beth, se só isso dá cabo desse problema, porque a gente vê no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, o mesmo problema acontecendo. Então, eu tenho dúvidas e queria ouvir dele isso, se uma reforma constitucional ela resolve isso de forma tácita, inclusiva, ou se o próprio Supremo Tribunal Federal não estaria dando um mau exemplo para as outras cortes. Natuza, eu acho que a reforma seria o início do caminho, mas não o percurso inteiro. Eu acho que a reforma seria o start disso tudo, mas para efetivar a reforma seria diária a preocupação em cumprir a norma que viesse a ser produzida, né? Até porque o problema brasileiro não é faltar a lei ou faltar a Constituição, é não cumprir aquilo que existe. Realmente deverá haver, se for o caso, uma reforma constitucional, mas a preocupação central é garantir que aquilo que venha a ser reformado venha a ser de modo efetivo cumprido. Então, muito mais importante do que reformar a Constituição é velar o cidadão pelo cumprimento disso que vier a ser produzido de modo diário, que o Poder Judiciário, se for o caso, coloque em prática aquilo que vier a ser reformado. Eu acho que a reforma é o início do caminho, mas, repito, não é o percurso inteiro. Vai ser o start desse caminho longo a ser percorrido. Isso demanda uma modificação de cultura, isso demanda uma modificação de procedimento, isso exige algo muito mais profundo e algo muito mais duradouro do que uma simples reforma. Mas a reforma é o início do caminho, sem sombra de dúvida. Bom, aqui ao meu lado está o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Guilherme Penha. A gente está acompanhando esse caso desde o comecinho aqui da tarde na Globo News, mas agora a gente vai dar uma parada
nessa repercussão, vamos a outras notícias. A gente dá uma pequena pausa nessa cobertura sobre as decisões do Tribunal Regional conflitantes, né, do Tribunal Regional da 4ª Região, decisões essas conflitantes entre os desembargadores. A decisão agora está nas mãos do presidente do TRF4, Thompson Flores. Já já a gente volta a falar disso. Agora um outro assunto, que é a chuva forte no Japão. Vamos agora a assuntos internacionais. 81 pessoas morreram em enchentes e deslizamentos de terra no país. Outras 58 estão desaparecidas. Quase 2 milhões de pessoas receberam ordens de sair de casa em várias cidades. O Exército está usando helicópteros, barcos para resgatar as pessoas que ficaram ilhadas ou que se refugiaram ali nos telhados das casas. 54 mil pessoas estão envolvidas nos resgates, entre policiais, bombeiros e soldados. A previsão é de chuva, pelo menos mais um dia. A Agência Meteorológica do Japão disse que a situação é de extremo perigo. Bem, na Turquia, 10 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas depois que um trem descarrilou perto da fronteira com a Grécia. A agência de notícias estatal disse que 5 vagões saíram dos trilhos. O trem estava transportando cerca de 360 passageiros. Autoridades disseram que o acidente aconteceu depois de fortes chuvas e deslizamentos de terra. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, prestou solidariedade às famílias das vítimas. E a gente volta a falar agora sobre o drama dos meninos isolados na caverna da Tailândia. Ainda não sabemos quem são os 4 meninos que foram retirados da caverna. O governo não confirmou as identidades dele, lembrando que esses adolescentes que estão na caverna têm entre 11 e 16 anos. O time deles, que se chama Javalis Selvagens, o técnico tem 25 anos. A imprensa tailandesa conta que eles costumam treinar sempre depois das aulas. E, além dos treinos, o técnico também leva os meninos para participar de excursões, de bicicleta e outras atividades, como esse passeio na caverna. E foi essa a segunda vez que o técnico levou a equipe para essa caverna. A primeira vez foi há mais ou menos 2 anos. O passeio dos meninos começou no dia 23 de junho e, nesse mesmo dia, uma chuva torrencial caiu, mudou toda a programação e inundou ali a região. O que eles fizeram? Eles foram para essa caverna, se proteger inclusive da chuva, e foram localizados aí na última segunda-feira por 2 mergulhadores britânicos. Aí no mapa, a gente consegue ver a exata localização de onde o grupo foi encontrado no complexo de cavernas de Tham Luang, no distrito de Me Sai. 8 foram resgatados. O técnico continua, 8 continuam lá, 4 foram resgatados. Hoje pela manhã a gente viu, 8 continuam lá. Com o técnico, eles estão a cerca de 800 metros, a mais ou menos 1 quilômetro, debaixo da superfície. Essa foto que a gente vê aí foi tirada pouco antes do grupo entrar na caverna. É do dia 23 de junho. São 11 dos 10 meninos. Somente um deles, o treinador, não aparece na foto. Vamos às notícias agora aqui do Brasil, no Rio de Janeiro. A repórter Nayara Borges, ela conversou com um instrutor que tem experiência em mergulho de caverna. Ele fez uma demonstração de equipamentos, ele falou das dificuldades enfrentadas pelos mergulhadores lá no resgate. Vamos ouvir. Apesar dos equipamentos aqui não serem os mesmos usados no mergulho em caverna, eu pedi para o Marcelo dar uma demonstrada aqui para a gente de como é que se usam esses equipamentos, né, Marcelo? Então, basicamente aqui a gente tem um cilindro com ar em alta pressão, passa por esse instrumento que a gente chama de primeiro estágio, dá uma diminuída na pressão e chega aqui no segundo estágio do regulador, que é onde a gente respira propriamente dito. E aí, montado isso, a gente se equipa, com o colete, entra aqui dentro dele. Um dos instrumentos importantíssimos, que é o manômetro, que aqui nós vamos vendo, a gente está acompanhando a todo tempo a quantidade de suprimento de ar que a gente tem. A gente tem que estar monitorando isso aqui o tempo todo para que a gente consiga ir e voltar,
Com relação a cilindro, você leva mais ar também, né? Que você sim, no mínimo o dobro, né? 2 cilindros desses, no mínimo o dobro. E num lugar estreito, é possível passar com o cilindro? Então, existe uma configuração de montagem que a gente fica com os 2 cilindros aqui na lateral, que a gente chama de side mount, e aí sim você pode articular esses cilindros e no local de restrição, como normalmente a gente fala na caverna, é possível passar. Intervalo de 10 horas, né? Isso exatamente para encher os cilindros e descanso também dos mergulhadores? Sim, a gente tem um tempo, né, de saturação, né, de nitrogênio dentro do nosso organismo, então a gente não pode expor a nossa própria segurança, nossa própria saúde, né? Se você não tem condição de resgatar devido a um fator fisiológico, paciência, a não ser que você tenha várias equipes, né? Qual é o risco, né, daquelas crianças passarem mais tempo dentro da caverna? É perigoso ficar ali dentro? Pode chegar uma hora e não ter mais oxigênio para eles? Exatamente, né? A gente está numa bolha onde tem uma quantidade de oxigênio limitada e as pessoas respirando ali tende a esse oxigênio acabar. Exatamente isso. Quanto mais rápido. Quanto mais rápido, melhor. Nossa equipe em São Paulo foi conversar com um grupo especializado em espeleologia, que são profissionais que estudam a formação geológica das cavernas e as formas de vida que habitam nesse ambiente. Esse grupo também faz treinamento de resgate de pessoas que ficam presas em cavernas. O grupo falou sobre o espeleomergulho, que é um tipo de mergulho que os meninos da Tailândia tiveram que enfrentar para sair dessa caverna. O resgate, propriamente dito, do espeleomergulho, ele pressupõe um treinamento mais efetivo, né? Um treinamento com mais frequência, porque se a atividade de espeleomergulho já é uma atividade de risco, o espeleomergulho se torna exponencialmente mais perigosa, né? Então isso é um tipo de atividade que precisa ter um treinamento constante. Nós temos 2 membros do grupo que tem esse tipo de treinamento. São raras, então, as pessoas com esse tipo de treinamento? No Brasil são bem poucas. Né? E aqui o Erickson também tem um outro exemplo de equipamento que é utilizado no trabalho deles no dia a dia, que também pode ser utilizado aí para um trabalho de resgate, que é esse comunicador, faz a comunicação com o lado de dentro e o lado de fora da caverna. Como é que ele funciona, Erickson? Bom, esse daí é um rádio específico para uso subterrâneo, né? Então ele possui aqui especificamente a antena dele, que é fixada junto à rocha, né? E ele transmite então o sinal pela rocha sem a necessidade de estar conectado os rádios entre si, né? Então se consegue dessa forma a distância, a equipe de resgate se comunicar com o exterior, com outros membros que estão dentro da caverna, e aí então for demandando toda a necessidade que tem naquele momento, né? Precisa de uma maca, precisa de um equipamento tal, precisa de um médico, precisa, enfim, né? Para que tudo corra corretamente dentro do resgate. Perfeito, Erickson. Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, né? Com todo esse noticiário em torno desse resgate na Tailândia, a gente acaba conhecendo um pouco mais o trabalho desses profissionais que dedicam aí a vida ao mapeamento de cavernas, e conhecendo melhor essas estruturas também acabam ajudando e muito nos trabalhos de resgate. Mitchell Diniz, de São Paulo, para a Globo News. Agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, a gente continua acompanhando a expectativa em torno de uma decisão do presidente do TRF4, Thompson Flores, sobre o habeas corpus para o ex-presidente Lula. Estamos de volta com a nossa cobertura especial ao vivo sobre as decisões conflitantes em relação ao pedido de soltura do ex-presidente Lula. A gente lembra que ainda não foi feito no Superior Tribunal de Justiça nenhum pedido em relação a esse caso do ex-presidente Lula. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, acompanha o pedido que foi feito pelo Procurador da República da 4ª Região, José Osmar Pumes, ao presidente do TRF4, Thompson Flores. Vamos agora ao vivo a Porto Alegre. Quem tem as informações por lá é a repórter Guaíra Merlim. Guaíra, boa noite novamente para você. Me diga uma coisa, o presidente do TRF4 já se manifestou?
Ainda não, a gente está esperando que ele se manifeste a qualquer momento. O desembargador Carlos Thompson Flores deve responder esse pedido do Ministério Público Federal, que pede que se resolva aí esse imbróglio, essa discussão que se formou entre o desembargador de plantão, Rogério Favretto, que deu a decisão liberando o ex-presidente, concedendo o habeas corpus, e o desembargador Gebran Neto, que é o relator dos casos da Lava Jato aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nesse momento faz muito frio aqui em Porto Alegre, está chovendo bem fraquinho, temperatura de cerca de 10 graus, o TRF-4 fica aqui na beira do Guaíba, que é o nosso rio, o nosso lago aqui de Porto Alegre, e os manifestantes continuam aqui, manifestantes tanto a favor da soltura quanto contra. Nesse momento, aqui na frente do tribunal, é pacífico essa manifestação, a gente vê que está cercado aqui, né, com policiais militares, e lá em cima no tribunal a gente pode ver as luzes acesas, provavelmente o desembargador Thompson Flores trabalhando nessa decisão. Eu volto com vocês. Obrigada. Guacira Merlim, me perdoa, te chamei pelo nome errado. Guacira. Agora a gente vai para Curitiba. Vamos falar de novo com a Isabela Camargo. Isabela, ao vivo ali. Conta pra gente, Isabela, quais as novidades que você tem por aí? Muito policiamento aí atrás de você. Pois é, Beth, a Guacira estava falando que o tribunal está com luzes acesas aqui, apenas o giroflex dos carros da Polícia Federal. De fato, não é nem possível mais ver certinho o prédio da superintendência que fica ali ao fundo. Todas as luzes do prédio da Polícia Federal estão apagadas. A gente sabe que, claro, há policiais lá dentro, inclusive os plantonistas que estão trabalhando hoje neste domingo, e que ainda está mantido este impasse. Ou seja, há duas decisões, né, de desembargadores de Porto Alegre. O desembargador plantonista Rogério Favretto mandando soltar o ex-presidente Lula, atendendo um pedido de habeas corpus feito por advogados que também são deputados. Já o desembargador João Pedro Gebran Neto falando que esse habeas corpus não deveria ser considerado e pedindo que ele fosse revista essa decisão. De fato, como a Guacira falou, a expectativa então é que o presidente do tribunal em Porto Alegre, o desembargador Thompson Flores, despache, tenha alguma medida ainda hoje. Por enquanto, aqui, como eu disse, a movimentação já foi mais intensa ao longo da tarde. Manifestantes que estavam aqui e que apoiam a Lava Jato foram embora. Há apenas muitos jornalistas ao meu lado, não é possível ver, mas tem dezenas de pessoas aqui que passaram um dia acompanhando a espera de uma decisão em definitivo, então, do Tribunal de Porto Alegre. Vamos recapitular, né? Que hoje o dia começou mais cedo com a decisão do desembargador do plantão determinando que o ex-presidente Lula fosse solto, sem mesmo fazer o exame de corpo de delito, entendendo que o pedido da defesa era coerente, que o ex-presidente deveria ser solto para poder fazer campanha, já que ele é pré-candidato à presidência da República. Feito isso, começou no meio do processo diversas manifestações. O juiz Sérgio Moro se manifestou, embora já não seja o juiz responsável pelo caso, mas ele foi citado no documento apresentado pelo desembargador. Então ele foi lá, se manifestou, dizendo que entendia que o plantonista não podia tomar esta decisão. Apenas o desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator dos processos da Lava Jato lá na segunda instância. O parecer, na verdade, a opinião do juiz Sérgio Moro foi semelhante, aí sim, ao parecer do Ministério Público Federal, também em Porto Alegre. O procurador do plantão se manifestou dizendo que também não achava viável que essa decisão fosse tomada pelo desembargador no plantão. Afinal, já tinha decisão semelhante tomada pela 8ª turma, ou seja, pelo colegiado responsável pelas decisões da Lava Jato. João Pedro Gebran Neto também se manifestou no processo no início da tarde, falando que não era um caso para ser resolvido durante o plantão e ele queria que essa determinação fosse revogada. Apesar de todas essas manifestações, o desembargador que está no plantão manteve o posicionamento dele, entendendo que há fatos novos que foram apresentados nesse pedido e que, portanto, o ex-presidente Lula deveria ser solto e deveria ser solto com urgência, na opinião
dele. Essas foram as movimentações ao longo do dia. No processo, nós estamos falando daquela ação penal que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, porque a justiça entendeu que o ex-presidente recebeu vantagens indevidas, que foi aquela reforma no apartamento triplex, segundo a decisão, e que isso seria um pagamento de vantagem indevida porque a OAS teria recebido outras contrapartidas, vantagens em contratos com a Petrobras para dar esses benefícios. O ex-presidente Lula está na sede da Polícia Federal desde o dia 7 de abril. Hoje conversou com os deputados que foram os autores deste processo e há advogados que também estão orientando e o acompanhando ao longo de toda esta movimentação no dia de hoje. O ex-presidente ainda responde a mais 2 processos aqui em Curitiba, todos ligados à Operação Lava Jato. Um envolvendo o sítio de Atibaia, que também teria sido feita lá uma reforma para o ex-presidente. Em contrapartida, essas empresas receberiam algum tipo de benefício. E também é o caso de um outro processo que envolve um imóvel em São Paulo e o apartamento que é vizinho ao imóvel do ex-presidente Lula. O ex-presidente já prestou 2 interrogatórios ao juiz Sérgio Moro. O terceiro e último processo, que é justamente do sítio, está marcado para setembro. A defesa do ex-presidente Lula sempre negou todas as acusações. O advogado Cristiano Zanin Martins não está aqui neste momento, mas se manifestou por nota ao longo da tarde. Ele mandou a nota justamente depois da decisão do desembargador João Pedro Gebraneto pedindo que o Lula não fosse solto. Portanto, antes do último parecer do desembargador que está no plantão. A defesa criticou a postura do juiz Sérgio Moro de interferir no processo, já que ele não é mais o juiz responsável pelo caso. Afirmou mais uma vez que o ex-presidente Lula é inocente dessas acusações e a defesa também afirmou que vai recorrer a outras instâncias. Essas são as informações por enquanto. Beth. Isabela, a Força-Tarefa da Lava Jato também se manifestou, né? Se manifestou. Boa lembrança, eles mandaram uma nota também. Eu posso até pegar essa informação inteira para você aqui. Peço só um minuto. Aqui está, eu vou ler a nota então. Eles dizem assim: a Força-Tarefa Lava Jato repudia a decisão do desembargador Favretto, tendo em vista o absoluto desrespeito às reiteradas decisões das diversas instâncias do Poder Judiciário em manter o condenado Luiz Inácio Lula da Silva preso após análise do mérito de seus recursos. Desde amanhã, o MPF está trabalhando de modo articulado e intenso em suas várias instâncias para reverter a teratológica decisão. Então, este foi o parecer que eles enviaram ao Ministério Público Federal. Tem um outro documento entrando aqui. Eu vou pedir um minutinho para ler, mas tem mais informação chegando aqui, Beth. É um documento bastante extenso. Me parece que já é a decisão do Carlos Thompson, é isso mesmo, é uma decisão bastante longa. Eu peço mais um pouquinho de paciência para acompanhar aqui. Vou tentar chegar na parte final da decisão dele. Ele diz assim, ó, a situação de conflito positivo de competência em sede de plantão judiciário não possui regulamentação específica e, por essa razão, cabe ser dirimida por essa presidência. Nesse sentido, é a disciplina do artigo 16 da resolução número 127. Ele vai citar outro artigo aqui. Eu vou ler em síntese, então, novamente este trecho que me parece bastante decisivo a respeito de hoje. Porque ele disse assim, olha só, a situação de conflito positivo de competência em sede de plantão judiciário não possui regulamentação específica e, por essa razão, cabe ser dirimida por essa presidência. Nesse sentido, é a disciplina do artigo 16 e ele vai citar aqui o número dessa resolução. Tem mais uma parte aqui. Eu estou tentando fazer uma edição para a gente buscar os trechos que ficam mais compreensíveis. Vamos ler mais um pedaço aqui dessa decisão que ele diz assim, olha, essa equação, considerando que a matéria ventilada no habeas corpus não desafia a análise em regime de plantão judiciário e presente o direito de desembargador federal relator em valer-se do Instituto de Avocação para preservar a competência que lhe é própria, determina o retorno dos autos ao gabinete do desembargador federal João Pedro Gebraneto como a manutenção da decisão por ele proferida
ou seja, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Thomson Flores, se manifestou no processo determinando que seja mantida a decisão do desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator dos processos da Lava Jato em Porto Alegre, ou seja, mantendo a prisão, então, do ex-presidente Lula, porque, na opinião dele também, como nós lemos aqui, este não é um caso para ser julgado em regime de plantão. Eu vou reforçar que acaba de sair, então, a decisão do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, uma decisão definitiva, né? Porque nós tínhamos antes um parecer do desembargador que está no plantão e o outro parecer do desembargador responsável pelas ações, é o relator de todos os casos da Operação Lava Jato. E ele decidiu que esta medida, esse habeas corpus, não deveria ser apreciado ao longo do plantão judiciário, e então que o processo volte para as mãos do relator do processo, que é o desembargador João Pedro Gebran Neto, e que, portanto, a decisão, a manifestação do João Pedro Gebran Neto é a que está valendo, é a que deve ser mantida. João Pedro Gebran Neto, que também entendeu que este não era um caso para ser julgado pelo desembargador que está no plantão e, no parecer dele, o ex-presidente Lula deve permanecer preso aqui aos fundos, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Beth. Isabela, muito obrigada. Você tem todos os minutinhos para dar essa informação em primeira mão. Muito obrigada pela sua competência, pelos esclarecimentos. Então, portanto, saiu a decisão do presidente do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, Thomson Flores, e ele decide por manter o processo, né, manter os autos como relator do processo. Sim. E o ex-presidente Lula, então, permanece preso. A decisão permanece... Sim. Ele corroborou tudo aquilo que nós falamos aqui, né? A questão do plantão, a questão da competência e a questão de um litígio envolvendo 2 membros de um tribunal com a mesma hierarquia. De fato, não existe nenhuma norma no Brasil que regule essa questão de um conflito positivo de competência durante o plantão judiciário. O que existe são conflitos entre órgãos diferentes ou decisão tomada em plantão depois submetida a um conflito, não um conflito concomitante durante o plantão. Não conheço nenhum caso anterior nesse sentido, não há realmente norma que regule isso, caberia ao próprio presidente da Corte decidir a questão, ele decidiu a questão, como ele bem entendeu. Então, a questão, do ponto de vista técnico, é perfeita, é exatamente isso. Havia um conflito positivo de juízo com a mesma hierarquia que cabia ao presidente do tribunal decidir, como de fato decidiu. Nas palavras, retorno dos autos ao relator, do desembargador, e que seja mantida a decisão dele, então. É uma decisão definitiva, então? Nesse tribunal, sim. Cabe recurso, eventualmente é possível pensar em ações ou recurso contra isso, de se cogitar da possibilidade do recurso, mas em relação ao tribunal, tal como tomar a decisão, sim, a última instância. Bom, estou aqui com todo o nosso time de comentaristas, Gerson Camarote, Natuza Neri, Valdo Cruz, todos apostos, então, enfim, saiu a decisão. Camarote, você era o que estava por último com a palavra, então começo com você. Decisão, então, saiu do presidente do TRF4, mantido o ex-presidente Lula, então, em Curitiba. Olha, Beth, você tem uma decisão tomada agora, e a gente já tinha até falado mais cedo que havia uma expectativa de uma decisão por parte do presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thomson Flores. Isso porque houve constrangimento no tribunal, houve, inclusive, um entendimento aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, que essa deveria ser uma decisão, primeiro, uma solução interna do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já que havia justamente uma divisão, Beth, posições diferentes de 2 desembargadores. Então, acabou que teve essa decisão. O professor Guilherme, eu tenho essa mesma avaliação, uma decisão tomada, perfeita do ponto de vista jurídico, e agora você tem, sim, efeitos políticos, você tem, eu estava falando mais cedo, foi um vai e volta muito grande, o Partido dos Trabalhadores, ele passa a ter, com o dia de hoje, ele ganhou uma visibilidade. Na verdade, não havia uma grande expectativa no Partido dos Trabalhadores por uma liberdade indefinida do ex-presidente Lula. Foi mais um gesto político mesmo do Partido dos Trabalhadores. Entra ali um grupo de deputados, 3 deputados entram com esse pedido já
depois das 17 horas da sexta-feira, depois das 19 horas da sexta-feira, com o objetivo justamente de cair no plantão de um desembargador. O Valdo até estava falando mais cedo isso, de um desembargador que pudesse dar a avaliação poderia ter mais chance de vingar esse tipo de análise solicitada pelo Partido dos Trabalhadores, por esse grupo de deputados. Acabou que o desembargador, de fato, deu uma decisão favorável, como queria o PT, e depois ficou nessa disputa entre o plantonista e o relator do caso. Com essa decisão, o fato político ele teve uma repercussão, você teve um debate no país em relação, inclusive, toda essa questão jurídica. Agora, fica mais limitado porque o ex-presidente Lula não saiu. Então, ele permanece preso. A decisão agora do presidente do TRF é de mantê-lo preso. Então, o impacto político, você tem ali, lógico, um debate político, mas o impacto político teria sido maior se o Lula tivesse sido solto. E isso não aconteceu. Outras decisões barraram a decisão original do plantonista. Então, você tem Beth, do ponto de vista político, você tem sim uma repercussão, você teve um fato criado, mas um fato que tem um limite. E a expectativa do PT, se o Lula tivesse sido solto, era outra, né? Aí, de fato, teria uma visibilidade maior. Natuza, concorda, Natuza? Olha, Beth, vamos só recapitular um pouco como é que foi esse histórico todo, desde o início da decisão, para o nosso assinante que está ligando a televisão agora. Pela manhã, final da manhã, nós ficamos sabendo, portanto, que o desembargador de plantão havia dado uma decisão de soltura do Lula com base no que ele chamava e entendia por fato novo, que era justamente o fato de Lula ser pré-candidato à presidência da República. Fato esse que a gente já conhece há bastante tempo. Pois bem, o que aconteceu depois disso? Rapidamente, o juiz Sérgio Moro, que já não é mais o juiz do caso, se manifesta dizendo que o desembargador de plantão, lembrando só que foram 3 colegas do ex-presidente Lula, que são advogados, mas também são do Partido dos Trabalhadores, que entraram, portanto, com esse pedido de liberdade depois das 19 horas de sexta-feira, quando já era, portanto, o juiz plantonista a tocar esse caso. Quando o ministro Sérgio Moro se manifesta, logo em seguida o Ministério Público também se manifesta em linha, muito em sintonia com o juiz Sérgio Moro. E aí, neste momento, há uma reação muito forte do PT, dizendo que o juiz Sérgio Moro não deveria se manifestar sobre esse assunto, mas logo em seguida vem um despacho do Dr. Gebran Neto, que é o relator do caso Lula, mas que, portanto, não estava de plantão. E aí se estabeleceu uma fortíssima contradição, como disse o professor Guilherme, é a primeira vez que ele vê isso acontecendo, para a gente ter uma ideia do grau de ineditismo dessa situação. Aí nós temos 2 desembargadores que têm hierarquicamente a mesma posição. Um desembargador, que é o plantonista do caso, e que é o plantonista do tribunal, desculpe, e um desembargador que é o relator do caso. Qual era a palavra que decidia, portanto, se Lula continuaria ou sairia preso? A Polícia Federal, por exemplo, não sabia que ordem seguir. O que dizia a defesa e o Partido dos Trabalhadores? Que o relator plantonista, que o desembargador plantonista é soberano e que, portanto, não caberia uma posição em contrário do relator. O que disse o relator? O que entendeu o relator? Que caberia a ele decidir. Agora, o que nós temos? O desfecho dessas horas inteiras de indefinição. O presidente do tribunal foi acionado e dirimiu essa contradição. Ficou, portanto, segundo o presidente do tribunal, a palavra do relator do caso, do desembargador relator, que entendeu que não era caso para soltura. Portanto, o presidente do tribunal e o próprio relator não concordaram no mérito da decisão do colega, que foi o fato do ex-presidente Lula ser pré-candidato à presidência da República seria configurado um fato novo. Não, eles não concordaram com essa posição. E aí, portanto, agora o Camarote traz essa avaliação de que isso, se tivesse um desfecho diferente,
teria até mais peso, mais influência política, inclusive nos debates da corrida eleitoral. Nesse aspecto, eu concordo com o Camarote, sim. Agora, foi um dia inteiro de indefinição e um dia inteiro em que essa indefinição, Beth, acabou expondo o judiciário, sobretudo nessa segunda instância do judiciário, a uma imagem muito prejudicial. E isso acabou corroborando um pouco uma percepção que já se tinha em relação ao Supremo Tribunal Federal. Eu conversava com um advogado que dizia o seguinte: olha, se o Supremo diverge o tempo inteiro, se o Supremo tem contradições entre decisões monocráticas e decisões colegiadas, o que se esperar das instâncias inferiores? Não dá nem para esperar nada muito diferente. Mas esse tumulto judicial, essa batalha de pareceres, ela acaba, claro, arranhando a imagem do judiciário, infelizmente. Valdo, antes de te colocar na conversa, eu vou chamar de novo a Isabela Camargo, que ela tem mais informações sobre esses detalhes aí da decisão do presidente do TRF4. Por favor, Isabela. Beth, eu separei mais 2 trechos desta decisão do desembargador Thomson Flores, que é o presidente do TRF4, o Tribunal de Porto Alegre, responsável pelas ações da Lava Jato em segunda instância. Eu vou ler o primeiro trecho. O primeiro trecho ele fala a respeito justamente da manifestação do juiz Sérgio Moro. Ele disse assim: os fundamentos que embasam o pedido de habeas corpus não diferem daqueles já submetidos e efetivamente analisados pelo órgão jurisdicional natural da lide. Rigorosamente, a notícia da pré-candidatura eleitoral do paciente é fato público notório, da qual já se tinha notícia por ocasião do julgamento da lide pela 8ª turma dessa corte. Nesse sentido, bem andou a decisão do desembargador João Pedro Gebra Neto. No segundo trecho, ele disse assim: nesses termos, o eminente desembargador plantonista não detém competência para análise do pedido de habeas corpus, e daí cita os artigos que ele está tomando como decisão. E abre aspas, o plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado pelo tribunal, que foi justamente o argumento apresentado pelo juiz Sérgio Moro. Inclusive, em plantão anterior, nem a sua reconsideração ou reexame ou a apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica. Portanto, no início desta noite, o presidente do TRF4 determinou que o processo volte para o desembargador João Pedro Gebra Neto, que é o relator dos processos da Lava Jato em segunda instância, e ele também revogou a determinação de soltar o ex-presidente Lula. Essa decisão que tinha sido dada, então, pelo desembargador que estava no plantão, que tinha entendido que o fato do ex-presidente Lula ser pré-candidato à presidência da República seria um fato novo e que, por conta disso, ele deveria ser solto para poder participar da pré-campanha. Já que não foi um entendimento, como nós vimos, nem do desembargador João Pedro Gebra Neto e nem tampouco de Thomson Flores, que falou que este já era um fato notório quando o caso foi julgado ainda no início do ano em Porto Alegre e que, portanto, o processo deveria voltar para o desembargador João Pedro Gebra Neto. Relembrando, nós estamos falando do processo que condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O processo envolvendo o triplex do Guarujá, que teria sido reformado como um pagamento em vantagem indevida ao ex-presidente Lula, que sempre negou todas as acusações. Lula segue preso na Superintendência da Polícia Federal desde o dia 7 de abril. A gente vê até que até a movimentação da Polícia Militar agora é muito menor, algumas viaturas já foram embora e todas as luzes do prédio da Superintendência seguem apagadas. Beth. Obrigada, Isabela. Então, a Isabela está dando alguns detalhes aí do despacho, né, professor Sim. Guilherme? E se baseia mesmo no mérito da questão, que Sim. o fato da pré-candidatura não é novo. Então, não existe o fato novo, que foi o argumento do desembargador. Sim, aquilo que falávamos antes, né, Beth? Não pode o plantão reapreciar questões que foram decididas anteriormente pelo mesmo tribunal. O plantonista alegava que estava na questão nova, não era reapreciação de questão pretérita, mas era uma questão nova, portanto, em plantão poderia ser conhecida. O relator originário deu que não, que era uma questão que já era conhecida, era um fato público notório, e o presidente agora confirma essa mesma linha. É um fato público notório, anterior, inclusive, à data de hoje, que já havia sido julgado, inclusive, no habeas corpus anterior, e que, por não ser fato novo, não cabe ao plantão reapreciar a questão que a turma já havia decidido. Sob pena até se entender que o plantão revisa a decisão que a turma toma.
Então a turma toma decisão, se for fato novo, o plantão decide, caso não, mantém a decisão da turma. Como não é fato novo, manteve a decisão da turma e o relator da turma decide a questão. Bom, eu interrompi, Valdo, na hora que você ia dar o seu parecer, né, Valdo? Foi surpresa a decisão do presidente do TRF4, Valdo, não? Não, Beth, eu acho que não. Acho que ele optou exatamente naquela linha que estava na nota divulgada hoje pela ministra Carmen Lúcia, quando ela fala que é preciso respeitar as hierarquias. Acho que foi um recado exatamente. Eu conversava aqui com pessoas, interlocutores da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, ela entendeu exatamente isso, olha, que caberia exatamente ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região dirimir todas essas dúvidas que foram levantadas. Essa novela durou quase 10 horas, acho que cerca de 10 horas, né? Porque parece que a primeira decisão tomada lá pelo Rogério Favretto foi ali por volta de 10 horas da manhã de hoje, quando ele decidiu, ele pegou muita gente de surpresa, quando ele mandou libertar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E agora, Thompson Flores vem exatamente dizer isso, que já tem uma decisão colegiada do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e que ela deve ser obedecida, e deve ser obedecido, inclusive, quem cuida do processo, nesse caso, que é o relator Gerbrand Neto, ou seja, ele entende claramente que deve-se prevalecer, nesse caso, a hierarquia, deve-se prevalecer a decisão colegiada que já havia sido tomada dentro desse processo. Foi o que aconteceu agora nesse final do dia, e acaba essa novela. Pelo menos por hoje, essa novela está acabada, a gente não vai ter novidades sobre isso no dia de hoje. Foi mantida a prisão do ex-presidente Lula. O PT exatamente contava, tem essa estratégia, o PT desde sempre está dentro de uma estratégia de tentar garantir a liberdade do ex-presidente Lula para que ele possa ali ter mobilidade pelo país para fazer campanha. O PT sabe que dificilmente ele virá a ser candidato, porque hoje ele está inscrito na ficha suja. Essa questão da inelegibilidade dele para o processo eleitoral deste ano, mas eles pelo menos tentam trabalhar, travam essa batalha, estão no papel deles, de tentar garantir a liberdade do ex-presidente Lula. Tiveram sucesso inicial, mas agora o presidente do TRF4 manteve a prisão do ex-presidente Lula. Beth. Valdo, muito obrigada. Olha, a gente vai parar um pouquinho por aqui, vai fazer um rápido intervalo. Agora são 7 horas e 55 minutos pelo horário de Brasília, mas a gente volta. O time todo a postos, Valdo Cruz, Natuzaneri, Gerson Camarote. A gente volta às 8 também com o professor de Direito aqui, Guilherme Penha. Estou esperando você. Já, o intervalo é rápido.